Fala galera, então chegamos à estreia finalmente de Daryl Dixon. Galera, antes de começar a crítica aqui, ó, pô, já curte o vídeo, já assina o canal, dá aquela mega ajuda porque não custa nada. Dá o like, que ajuda demais aqui o canal da Take. Galera, que baita primeiro episódio. Olha que eu confesso que assim, ó, tem momentos assistindo o episódio e principalmente assim, analisando o roteiro, pra começar, cara, quase 1 hora de duração de episódio, é tudo aquilo que a gente queria, tá? Pra uma história de 6 episódios, conseguir fazer uma coisa que é primordial para um novo universo, querendo ou não, que a gente tá vendo aqui em Daryl Dixon. A gente conhece apenas o nosso personagem protagonista, a gente não conhece todos os outros personagens que vão ser muito importantes. E nesse episódio, querendo ou não, a gente já teve um desenvolvimento muito bem de 3, teve um pouco de desenvolvimento de 2 a mais ali, e cara, precisa dar realmente tempo para serem desenvolvidas as coisas. E com quase 1 hora de episódio, isso torna realmente possível de acontecer. Então esse, para começar assim, ó, já é o primeiro acerto que eu vejo nesse primeiro episódio aqui, da maneira como eles estão contando a história. E daí, obviamente, que eu já lembro automaticamente da relação com Dead City, tá? Dead City estava muito mais acelerada, já no seu primeiro episódio, do que Daryl Dixon. Daryl Dixon, ele dá realmente, cara, uma calma, desenvolve as coisas, entendeu? Vai apresentando as coisas, sem se preocupar em explicar muitas questões do passado, principalmente esse passado que a gente, né, não entende por que que ele para lá, mas ele dá muitas pistas já do que pode ter acontecido nesse caminho todo pro Daryl chegar ali, né, na França e tudo mais, e chegar naquela praia lá e começar a peregrinar, né, por solo francês e tudo mais, assim. Então, galera, pô, a primeira coisa, assim, o quanto que esse episódio ele consegue realmente ser um episódio de origem para esse novo universo que a gente vai ver ali. Esse acerto, para mim, assim, ó, ele consegue ser muito correto, mas muito correto. E isso, contudo, com base nesse desenvolvimento dos personagens ali. E vamos pegar uma coisa primordial em relação começar por esse passado. O que aconteceu nesse caminho do Daryl e tudo mais. O trailer já tinha entregue. Os 10 primeiros minutos, aqueles que a gente já tinha assistido antes, depois da San Diego Comic Con, já tinha entregue também por causa da gravação que ele faz, né, lá. Que, sinceramente, ele tinha encontrado pessoas que tinham, né, sido más no seu caminho e tinham colocado ele dentro, né, de um navio, e desse navio coisas tinham acontecido, que a gente entende que ele teria provocado algo dentro daquele navio, teria fugido de dentro daquele navio, e a consequência seria ele estar preso naquele barco lá e estar, né, arrumando ali para perto da beira da praia do solo francês. E quando a gente chega no final do episódio, né, a gente tem rapidamente em 2 cenas tudo isso sendo repassado, né? A gente tem aquela conversa lá do Daryl pra Isabelle, e depois também tem, né, quando tem a Genet, que é um personagem que a gente sabe que vai ser extremamente importante pra tudo, porque ela é, querendo ou não, essa antagonista, e ela representa muito uma questão que a gente quer muito saber, que é essa parte científica, digamos assim, de tudo que vai acontecer, das ligações com a cena pós-crédito de World Beyond, com experimentos, cobaias, essas coisas todas, né? Ela representa muito isso. Então, lá também, quando ela chega no navio, no porto de Le Havre, que a gente entende o quê? Tá, um cara chamado Dixon provocou aquele motim lá e deu problema com as cobaias, tudo mais, não sei o quê. O ponto vai ser muito dessa origem ainda lá, quando o Daryl estava procurando, né, em tentar encontrar o caminho possível de onde estaria Rick Grimes e tudo mais, e Michonne e tudo mais. Cara, se é lá atrás alguma coisa com CRM, o CRM ter pego ele e ter feito essa troca, e através disso ter esses contatos todos, né? Em relação a o que acontece em solo americano com o que acontece em solo ali francês, entendeu? Se essa troca toda acontece em solo americano, repassado ali, né? Essas cobaias todas repassadas ali por que a gente entende como um CRM, por esse grande vilão que a gente tem do universo do Walking Dead. Eu acho que, baseado nas críticas que já saíram da galera americana que viu toda a primeira temporada, viu os 6 episódios completos, que eles não vão entrar nessas explicações ali. Eu acho que a gente vai ficar muito com base no que tá rolando agora, entendeu? E depois, mais pra frente, vai se contar realmente o que foi e tudo mais, porque, pelo que se sabe, não tem uma ligação dita CRM, né? Então, duvido que
a gente tenha uma noção clara do solo americano, o que acontece ali. Acho que a gente vai ter essas pistas colocadas ali. E, cara, para falar da real, já que a gente tem que apresentar todo um novo universo, já que a gente tem que apresentar toda essa origem toda, ter todo, né, essa jornada que vai ter do Daryl junto com a Isabel, junto com o Laurent, com a Sylvie, que praticamente vai junto com eles ali, é o que se entende. Cara, tem que apresentar tudo isso, desenvolver tudo isso, entendeu? Tem mais outros tantos personagens, tem mais toda essa confusão que vai ser provocada ali. Agora tá me fugindo o Codron. Vai ter muita coisa pra acontecer, então mais toda essa questão. Desculpa, galera. Mais essa questão toda da origem ali, do que aconteceu realmente no solo americano, eu vou achar muito eh, complicado, porque são muitas informações a mais para eles irem dividindo ao mesmo tempo. Então, se fosse uma preferência minha, cara, fica focado na França, mantém essas pistas aqui e em algum momento tu vai realmente abrir e contar isso aqui daqui a pouco mais a fundo, daqui a pouco seja até uma parte de informação para onde a maneira como a Carol vai surgir mais pra frente, entendeu? Seja no final de temporada, seja a segunda temporada, tudo mais, assim. Sabe, que mantenha o estudo, porque, por exemplo, o rádio já tá colocado ali, né? A função do rádio já está muito bem colocada ali e a gente sabe que vai ser por essa maneira como que a gente vai ter esse contato todo acontecendo, né, entre continente e tudo mais. E galera, vamos falar um pouquinho sobre os nossos personagens, tá? A Isabel é um personagem, cara, bastante interessante, bastante interessante. Ahn, Tô louco pra ver como é que foi o dia um. Tô louco pra ver todo esse flashback que a gente vai ter do personagem, entendeu? Não fica claro se a gente vai ver já no segundo episódio, né? Porque a gente viu ali a promo, e na verdade vai ser a única promo que a gente vai ver daqui até a próxima semana, que é aquele promo que eles fazem por completo dos próximos 5 episódios, do que a gente vai ver da temporada, não do segundo episódio em si. Então não fica claro ali. Mas a gente sabe que a gente vai ver esse dia um da Isabel. E eu gosto muito dessas noções todas que eles colocaram, que já envolve ela, já envolve o personagem do Laurent, que foge por completo, pelo menos nesse momento, né? Por completo, de tudo aquilo que eu imaginava, por exemplo. E eu vou falar muito da figura do eu, não vou colocar, né, o nós, nada, o eu. Que eles iam trabalhar muito nessa questão da imunidade, da potencialidade do estudo e virar uma cura. Eles colocam isso muito na fé, na crença, na religião, em tudo que envolve o Messias, né? É uma figura completamente diferente do que a gente está vendo, né, ser retratado também dessa forma no nosso universo The Walking Dead. Obviamente que para a cultura pop isso não é algo nada novo, entendeu? Mas para o nosso universo The Walking Dead é. Então eu acho bastante curioso, porque aí que tá. Tem toda essa parte da fé, da crença, da religião. E a gente tem essa parte científica ao mesmo tempo. E eu acho legal ter essa dualidade das informações ali, porque isso também vai permear muito, acho que o que vai acontecer em Daryl Dixon, né? A fé e a ciência. O que é crença, o que é o fato, né? A mãe do Laurent, agora confirmado, né, em episódio, que é muito importante, não é mais uma teoria, tá confirmado em episódio. Cara, ela morreu no parto e o Laurent não era para sobreviver e sobreviveu ao parto, né? O que não tá dito ali ainda, pelo menos, né, é se a mãe estava ou não infectada. Porque se a mãe estava ou não infectada, né, as duas coisas vão ganhando força, né? Tanto a questão da crença quanto a questão da ciência, né? E eu acredito que ela vai, né, ter essa confirmação. Eu acredito que ela vai, cara, estava infectada e tudo mais, e o Laurent mesmo se sobreviveu. São aqueles resquícios que a gente sabe, né, do que tem de lembranças, assim, da história de The Last of Us, entendeu? E isso, cara, o próprio Greg Nicotero já falou, eu fiz um vídeo aqui falando sobre isso, entendeu? Falou que ele assistiu The Last of Us, eles já tinham praticamente encerrado ali, inclusive as refilmagens da primeira temporada de Daryl Dixon, vendo o The Last of Us e que batia assim, né? Cara, tem coisas que são muito parecidas, assim, entendeu? Com coisas, ou lembranças e tudo mais. E eu já falei que eu não vejo problema nenhum da referência, e pra mim, aí que tá. Cara, cuidado. Isso que o negócio tá gripado fazer o vídeo sem cortes. The Walking Dead veio muito antes, entendeu? Do jogo de The Last of Us. Então, a referência da cultura pop é algo usado desde que o mundo é mundo, então não tem nenhum tipo de problema com isso também. Mas é curioso,
né? É curioso. E acredito que essa informação ainda vai ser confirmada pra gente, por isso que tem toda essa crença e ao mesmo tempo vai ter essa busca por ele ali do outro lado, que é o lado do que a Gené envolve, né? Aí vamos entrar. Cara, o personagem do Laurent, extremamente inteligente. Deu pra entender já ali que ele. A gente sabe que ele não entende nada do que é a crença em cima dele, né? Isso tá muito claro falado pela Isabel. Mas ao mesmo tempo, a gente vê que ele vê coisas completamente diferentes nas outras pessoas, que dá muita motivação para esse lado todo da crença, né? Dá muita motivação no entendimento do que tem a pessoa e tudo mais, né? A primeira conversa do Lauro com o Daryl, cara, é algo pra trazer já uma intimidade entre os dois e ao mesmo tempo uma química entre os dois personagens que pra mim funcionou muito bem porque cara, é o Daryl puro. É o Daryl puro conversando, né? Uma coisa legal, um parênteses. Pô, o Daryl já tomou 2 banhos já, né? Além do banho de mar, que ele começa já tomando na série. Pô, o Daryl tomou banho, cara. Ninguém mais pode falar que o Daryl não toma banho, entendeu? Pô, tomou um banho, tava lá dentro da banheira, aquela coisa toda, né? Então o Daryl já tomou 2 banhos. E essa conversa toda dele com o Laurent ali já aproxima muito os dois personagens e já traz também um carinho que vai permear o restante da série, porque esse carinho pode traduzir como um cuidado, né? O cuidado, porque, por exemplo, trazer a lembrança da Judith falando, Daryl, você merece ser feliz também. Aí o Laurent pega e fala a mesma coisa. É óbvio que, nesse momento, os roteiristas estão querendo com que a gente já entenda que o Daryl vai traduzir todo aquele carinho, aquele cuidado, aquela atenção, aquele amor todo que ele tinha pela Judith, que continua tendo, né, pela Judith, nesse momento pro Laurent. Até a frase ser repetida traz isso muito como força. Traz isso como força. E além de provocar toda essa intimidade, essa química, isso tudo que precisa ali, entendeu? Então, eu gosto, cara, porque o que a gente tem desses dois até agora funciona muito bem. E obviamente que eu tô louco pra ver essa jornada toda deles, o que é que vai acontecer e esses perigos todos, e também entender muito como é que vai ser o Laurent fora desse contexto todo, digamos, protegido do que era aquele convento ali, né? E a questão toda da. Vamos pegar o Codron e a Gené, tá? A Gené a gente não tem muita informação ali, a não ser que ela é realmente essa líder toda, né, dessa parte mais científica, que ao mesmo tempo tem uma organização muito grande por trás ali dessa questão da guerrilha e tudo mais. E o Codron vai querer, né, se provar para ela ali, isso pela promo que a gente tem da temporada, a gente já vê. Ele vai se colocar nessa posição e vai atrás do Daryl, não só pela sua vingança pessoal, pelo que aconteceu com o seu irmão, mas também, né, para se provar para Gené e para crescer em tudo que vai acontecer. E a gente vai ter esse protagonista e antagonismo ali colocado claro para esse enfrentamento, que é algo muito esperto da série, tá? De provocar isso pra gente ter esse combate entre os dois ali, que já acontece nesse primeiro momento ali com essa vitória, digamos assim, momentânea do Daryl, mas pra mim vai ter uma coisa clara de vitória do Codron daqui a pouco em outro combate com o Daryl para que isso aumente ainda mais entre os dois. Para mim ele vai ser um vilão que vai ser muito bem trabalhado daqui para frente e gostei que a apresentação dele, cara, vai criando realmente esse vilão pra gente ver, né? Esse vilão que tem um porquê lutar. Esse vilão que tem um porquê de se provar. Não só ser o mal pelo mal, né? E aqueles dois outros personagens ali que até, né, o roteiro usa pra mostrar muito também de quem é o Codron e qual é essa parte de vilania, né? Que é o senhorzinho lá e a outra menina que trocam, né, a medicação pela comida do Dare e tudo mais lá. E depois acontece o que acontece com o senhorzinho né, acaba ganhando misericórdia lá a menina lá. Cara, eu gostei que o roteiro utiliza algo dessa esperteza, né, das pessoas que fazem tudo para sobreviver de uma maneira ao extremo, porque aquela primeira sequência toda lá tem uma troca justa com o Daryl, chega os guerrilheiros e daí já entra a esperteza das pessoas de inclusive não só acabar com os guerrilheiros, mas acabar com o próprio Daryl e fugir. E o quanto que isso depois acaba se voltando contra eles ali. Então eu gosto
desses elementos que o roteiro pega e trabalha, ele trabalha de uma maneira inteligente para acontecer, né? E isso tudo pra, cara, aquilo ali é função clara de roteiro, né? Por que eles estão fazendo aquilo lá? Não só para juntar o Daryl com a Isabel, mas principalmente, cara, porque ia ter essa pressão do Codron contra eles. E essa pressão do Codron, já provocado por causa do irmão, e tendo esse retorno lá, e acabando com o senhor, com a maneira como ele acaba, tá perfeito. E mostra também essa calma do personagem ali, para mostrar o quanto que ele é mal também, né? O quanto que a maneira como eles escolhem de ir apresentando o Codron na sua parte de vilania também é um personagem que ele não é o mal do mal. Ele é alguém também com uma estratégia da sua maneira de funcionar ali. Que eu gostei bastante também, cara. E daí eu vou falar pro último, cara, assim, ó. Das variantes, tá? As variantes, acho que o principal que a gente viu no episódio, a gente já tinha visto nos 10 primeiros minutos, né? A relação dos queimadores ali. Eu gosto bastante deles brincar com essas nomenclaturas ali. Acho massa ter essas nomenclaturas. É óbvio que é mais uma coisa que a gente puxa, querendo ou não, assim, do Last of Us, mas, cara, ah, gosto. E é interessante, assim, o quanto que já se conhece, né? E o quanto que a Isabela já pega e faz a cauterização lá no braço do Daryl, e para ele entender assim, ó, cara, que a gravidade aqui onde eu estou, ela é completamente diferente daquilo que eu conhecia antes, né? E a gente vai ver bem mais nessa questão das variantes ali. Talvez não seja aquele, como eu falei num vídeo que eu fiz ontem, cara, com nossa contagem regressiva acontecendo. Cara, talvez não seja aquela quantidade ou aquela variação toda de variantes, né, que a gente esperava, mas, ao mesmo tempo, a gente vai ter. E dá pra ver naquela promo ali que tem rapidinho da temporada, pô, uma variação rápida acontecendo lá quando tá a Jenny na frente, né, que ela vem correndo e estoura simplesmente a cara no vidro ali. Então, essa noção toda do que tá acontecendo nas variantes, em relação aos cobaias, em relação ao que tipo de negociação existe com né, o solo americano, com o solo francês, quem que tem contato com essa organização toda da Gené, por que atravessaram o oceano, se isso vai ter realmente assim, uma ligação com a cena pós-créditos de Orbion, com o cientista. Tem muita coisa para também ter ligação completa com essas variantes que a gente vai ter ali e tudo mais. Porque isso envolve, né? Aí, de novo, cara, a cena pós-créditos lá de Orbion. Então, galera, pô, foi uma baita estreia. Foi uma baita estreia. Foi um episódio com uma calma muito boa, com um ritmo muito bom de como desenvolver essas informações ali e uma origem para tudo que vai vir. É óbvio que agora a série vai começar a tomar um outro ritmo nessa jornada, outros personagens todos a gente vai conhecer, a gente vai chegar em algum momento lá em Paris e vai conhecer aquela loucura toda, entendeu? Que a gente sabe, lá da danceteria, do não sei o quê, do tararã, do tararã, tararã. E, cara, vamos mergulhar nesse universo, porque, assim, ele é realmente, pra mim, nesse primeiro momento, algo que faz muito sentido do porquê que tá existindo. E acho que essa que é a principal pergunta que a gente tem quando a gente fala de uma spin-off do universo do Walking Dead, de algo que a gente gosta tanto, que a gente ama tanto, que a gente fala tanto, que a gente assiste, que a gente faz contagem regressiva pra assistir, e tem que ser algo que realmente faça diferença. Esse primeiro episódio, cara, ele fez uma diferença realmente. E, ao mesmo tempo, se tu pegar Dead City, cara, ele tá completamente diferente de Dead City. E isso também eu acho importante, assim, sabe? Aí foge do gostei, não gostei, deu certo, não deu certo, entendeu? A opinião é de cada um. Mas Dead City, ela tem um jeito de funcionar, Daryl Dixon tem um jeito de funcionar. Eles têm, querendo ou não, uma linguagem e uma outra linguagem, né? E essas duas linguagens, elas são diferentes da linguagem da série principal. E é isso que a gente tem que ter. Porque, assim, eu não vou botar nessa conta o Orbion, não vou botar nessa conta Fear, entendeu? Porque, sabe, são outras coisas, assim. Eu tô pegando o que a gente tem dos personagens principais do nosso universo. E, até agora, cara, eu tô gostando que são coisas diferentes, utilizando aqueles personagens que a gente tanto conhece, tanto ama e tudo mais. Galera, coloque embaixo nos comentários o que acharam sobre esse primeiro episódio. Lembrando que daqui a pouco vamos assistir de novo a promo pra gente poder teorizar e tudo mais. E amanhã, 9 horas da noite, eu e meu amigo Henrique estamos ao vivo aqui no canal do YouTube da Take, junto com vocês para fazer o nosso grande debate, conversar tudo e mais um pouco sobre esse primeiro episódio. Galera, não esqueçam sempre de dar aquela ajuda que é mega importante, de curtir o vídeo e assinar o canal. Take 04
Viva o sonho aqui.